Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault, estou aproveitando que eu estou aqui na sede da OAB, na Rua da Assembleia, no centro do Rio de Janeiro, vim fazer um trabalho e aí estou aproveitando para gravar o presente vídeo para vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que vocês soubessem que eu tenho vários textos, todos voltados para a prática da advocacia criminal lá no Instagram. Então, se você quiser me acompanhar, eu vou deixar o link aqui para que você possa ver o material que eu venho fazendo com muito carinho lá também, não é só aqui no vídeo não. Mas hoje eu quero falar sobre um trabalho justamente que eu desempenhei lá no Instagram e tem a ver com os juizados especiais criminais. Muitos colegas optam por essa área justamente por acharem que é uma área menos complexa, que é uma área que não requer muito estudo, que é uma área mais fácil. Afinal de contas, como alguns dizem, juizados especiais criminais é como se fossem os juizados de pequenas causas na área criminal. Mas será que isso é verdade? Eu sempre falo aqui, e eu vou reforçar mais uma vez, que embora nos juizados a gente não tenha a pena privativa de liberdade, né? Mas a gente tem que ter uma responsabilidade, um comprometimento muito grande, não apenas com o cliente, né, quando ele é autor do fato, quando ele está sendo acusado de algum delito, como também aquele cliente que é vítima, que a gente assiste também na qualidade de criminalistas. Então, independente, é claro que o rito do GCRIM é um rito mais fácil, mais célere, é mais informal, se eu for comparar, por exemplo, com o rito do júri, com o rito ordinário, com uma audiência que envolva tráfico de drogas, é claro que é menos complexo. Mas isso não retira de você a responsabilidade, o comprometimento de estudar. Pessoal, é muito importante que vocês estudem, porque eu já vi vários erros sendo cometidos nesse rito do GCRIM e que comprometeram assim, drasticamente a situação dos clientes. Então, hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas para quem está realmente começando na advocacia criminal e deseja atuar na área de GCRIM. Dica número 1. A primeira delas, eu sempre falo, o GCRIM realmente é o órgão competente? Você precisa definir. Eu sempre digo para vocês que não basta confiar na palavra do Ministério Público, da autoridade policial, do juiz. Não, vocês têm que analisar o crime que está sendo imputado ao seu cliente. Esse crime, ele é da competência do GCRIM? E como é que você sabe disso? Você vai até a Lei 9.099, você vai ler o artigo 61 e lá no artigo 61 tem a definição de infração de menor potencial ofensivo. E o GCRIM, ele justamente tem essa competência, julgar infrações de menor potencial ofensivo. Então, se aquele crime se encaixa no conceito do artigo 61, vai lá e olha, se você tiver alguma dúvida, depois registra aqui nos comentários, você já sabe que, sendo infração de menor potencial ofensivo, é a competência do GCRIM. Agora, toma cuidado, porque às vezes é mais de um crime. E quando há concurso de crimes, seja um concurso material, concurso formal, um crime continuado, pode acontecer de sair da esfera da competência do GCRIM e ir para a justiça comum. Então, essa né, é a primeira dica, saber se de fato é da competência do GCRIM ou não. E por que é tão importante saber se é da competência do GCRIM? Porque o Juizado Especial Criminal, através da Lei 9.099, ele confere ao cliente uma série de medidas despenalizadoras. E essa é a segunda dica. Você prestar atenção se uma dessas medidas se encaixa no caso do seu cliente. Então, quando eu falo em medida despenalizadora em sede de GCRIM, eu estou falando de composição por danos civis, eu estou falando de transação penal, eu estou falando também da possibilidade de suspensão condicional do processo, que inclusive cabe não só no GCRIM, mas na justiça comum também. E como é que você vai saber se aquele caso se encaixa, né, aquela medida pode ser adotada para o seu cliente? Fácil, você vai até a Lei 9.099 e você vai estudar os requisitos legais. Quais os requisitos legais da transação penal? Quais os da suspensão condicional do processo?
A composição civil, por exemplo, é uma audiência preliminar, é a primeira audiência onde há possibilidade de acordo entre as partes. Então você vai analisar todos esses requisitos, é claro que eu não tenho como falar todos aqui, que seria uma aula inteira, né? E aí, se você verificar a presença desses requisitos, ótimo, o seu cliente pode utilizar. E por que a medida despenalizadora é tão importante? Porque, como o nome mesmo diz, evita que o seu cliente seja submetido a um julgamento. Então, no GCRIM, antes mesmo dele se submeter a uma instrução e julgamento, uma EJ, dele ter que apresentar uma resposta à acusação, ele antes pode passar por essas medidas despenalizadoras, repito, desde que no caso dele ele preencha todos os requisitos legais. Bom, além de você saber a competência do GCRIM, além de você analisar se cabe medidas despenalizadoras, um outro ponto importantíssimo é você saber qual a sua atuação no GCRIM. O que você vai fazer de fato? Para isso, você precisa primeiro definir se você é advogado do autor do fato, daquele que está sendo imputado a infração de menor potencial ofensivo, ou se você vai prestar assistência à vítima. E aí, por que é importante saber isso, Roberta? Porque a tua estratégia é completamente diferente. Se você é advogado do autor do fato, você vai trabalhar o quê? Na defesa dele, como advogado de defesa. Já o advogado da vítima, muitas vezes, se o crime é de ação penal privada, por exemplo, ele vai fazer a queixa-crime em nome daquele cliente vítima. Então, ele vai impulsionar a instauração do processo. Olha a responsabilidade. Agora, se, por exemplo, é um crime de ação penal privada e você é advogado da vítima, você vai funcionar mais tarde lá no GCRIM como assistente de acusação. Então, você vai colaborar com o Ministério Público para a acusação. Então, eu sempre digo que tão importante quanto a tese defensiva, você dizer qual a tese de defesa, no caso em concreto, é você elaborar a estratégia. E aqui vai depender de quem é o seu cliente. Se é o cliente autor do fato ou vítima. Um outro ponto importante também, e aí eu deixo como quarta dica para você, diz respeito à instauração do termo circunstanciado. A gente sabe que, em via de regra, quando envolve uma infração de menor potencial ofensivo e a parte comunica o fato na delegacia, ao invés de ser instaurado o inquérito policial, é instaurado o TCO, termo circunstanciado. Substitui o inquérito, é uma peça mais enxuta. A pergunta é: quando será que você deve ir até a delegacia e comunicar esse fato ao delegado, né, ao inspetor de polícia? Depende. Se eu for advogada do autor do fato, eu não vou provocar nada disso. Mas eu já sei que, se for instaurado o TCO, eu tenho que levar o meu cliente até a delegacia para prestar as declarações. Agora, se eu sou advogada, por exemplo, da vítima, nem sempre eu preciso fazer com que ela vá até a delegacia e provoque a instauração do TCO. Se é um caso, por exemplo, onde eu reúno todas as provas, vamos imaginar que é um crime de calúnia, ação penal privada, e eu tenho todas as provas cabais e contundentes acerca daquela calúnia. Então, eu tenho como provar que a minha cliente foi vítima do crime de calúnia. Será que mesmo com essas provas eu preciso ir até a delegacia e provocar a instauração do TCO? Se eu já tenho essas provas reunidas, e repito, são provas cabais, não precisa. Basta que eu ofereça a queixa-crime diretamente no GCRIM. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que, embora o GCRIM seja mais simples, o rito dele tem uma série de peculiaridades. E a lei, muitas vezes, a Lei 9.099, ela é omissa. Ela não trata de todos os assuntos com exaustão. E aí, isso cabe o quê? Quando a gente não tem uma lei completa, né, que trata do assunto da maneira como deveria tratar, isso vai gerando interpretações diferentes e comportamentos diferentes. Então, a gente vai verificar alguns GCRIMs que, por exemplo, na audiência preliminar tem um comportamento, na IJ tem outro. Então, vocês vão sentir diferenças entre os estados. Então, toma muito cuidado. O GCRIM, sim, merece toda a sua atenção.
e o cliente todo o seu respeito. Então, não assuma uma responsabilidade se você não tem condições, se você ainda não está preparado. E a última dica: se engana quem pensa que a IJ no GCRIM é igual no rito ordinário, no procedimento comum, né? No ordinário. Não é. A audiência de instrução e julgamento, ela é completamente diferente. A primeira diferença que eu posso destacar para vocês é a própria resposta à acusação. A resposta à acusação, ela é feita oralmente, né? Assim que é aberta a audiência e que é renovada a possibilidade de aceitar as medidas despenalizadoras. Então, como funciona? O juiz chama, é feito o pregão, as partes comparecem, entram na sala de audiências, o juiz verifica se alguma medida despenalizadora foi oferecida. Caso tenha sido oferecida, isso é renovado naquele momento, e depois, se a parte, se o autor do fato se recusa àquela medida despenalizadora, aí é aberta a oportunidade ao advogado do autor do fato para fazer a resposta à acusação oral. Então, a defesa técnica é oral, muito diferente do procedimento ordinário. Olha, eu espero sinceramente, depois de tudo que eu falei, que você esteja convencido de estudar, mesmo sendo GCRIM. E se você quiser se aprofundar no tema, eu criei um novo treinamento que vai ser ministrado agora no próximo dia 21 de dezembro, é isso mesmo, a partir das 20h30. Serão 10 aulas ao vivo, nós vamos falar sobre prática da advocacia criminal. Eu vou ensinar vocês a trabalharem no GCRIM desde a fase inquisitorial, lá no termo circunstanciado, até o final, até o momento do recurso. Então não perca essa oportunidade e participe, tá bom? Um forte, carinhoso abraço, vou deixar aqui as informações do nosso treinamento. Beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus.